Para quem não conhece, então, Del Veneto é a empresa que eu fundei há 5 anos. Ela nasceu de um sonho, de um projeto que Deus colocou no meu coração, como um projeto para abençoar vidas. Eu sou formada em administração em Campinas, e quando eu estava em Campinas, eu estava trabalhando na Tetra Pak, uma empresa, uma multinacional, e Deus, lá atrás, colocou muito... Eu sou nova, mas na época eu era bem mais nova, e Deus colocou numa posição muito relevante, muito cedo. Eu fui promovida para ser coordenadora na América Latina, numa área de manutenção técnica, e eu sou formada em administração, eu não sou nem engenheira. E quando eu recebi essa proposta, recebi essa oportunidade, eu entendi que Deus tinha me dado justamente o que eu mais sonhava, o que eu mais queria, e era um cargo que eu ia viajar muito. E quem me conhece sabe que eu sou rodinha no pé, eu não consigo ficar parado. Então, era uma realização muito nova. Na época, eu tinha 20 para 21 anos. E seria um grande passo, assim, que eu não imaginava. E Deus me deu para falar assim, não, filha, não é isso que eu tenho para você. Eu tenho algo diferente, algo mais desafiador, mas que é para abençoar vidas, que não é só para você crescer, para você se desenvolver. E aí eu dei um passo de fé, saí da minha zona de conforto, voltei atrás na minha liberdade financeira, em alguns aspectos, e comecei a Del Veneto. E como surgiu a Del Veneto? Um TCC da faculdade, é um fast food especializado em carne suína. Eu tinha uma feira de negócios, e eu tinha que criar uma empresa do zero. E aí eu criei o Mr. Pig, na época, que era um fast food especializado em carne suína. E a partir do Mr. Pig, eu ganhei um prêmio, eu ganhei uma viagem para fazer eu fiquei em primeiro lugar nesse TCC, e ganhei um curso para fazer uma viagem na Disney, no Disney University, lá em Orlando. E aí todo mundo virava assim, Flávia, mas essa ideia é muito boa. Aí eu falei, sim, eu acho que realmente, porque a gente não ganha uma viagem dessas se o negócio não é bom. E isso me fez sair daquela zona de conforto de só ouvir os outros falar, ou pensar do que eu poderia fazer, para repensar, opa, realmente, acho que isso tem uma vertente aí. O outro teve que falar para mim, porque eu mesma, naquela época, não estava botando fé que o negócio era realmente bom. E aí, lá atrás, o TCC, terminei a faculdade, estava trabalhando na Tetra Pak, pedi demissão, porque Deus falou comigo, foi um processo de 6 meses. Para quem não sabe da minha trajetória familiar, minha família tem criação de carne suína, minha família tem um agro, uma fazenda de criação de carne suína. E para minha família, minha família já teve questões de problemas de empresa familiar, interno, e eu sempre vi assim, não, eu não quero trabalhar com nada que tenha a ver com a minha família, sempre quero construir minha carreira totalmente independente, e estava no caminho para isso, trabalhando em multinacional, carreira executiva. E eu via a minha mãe trabalhando e falava assim, é louca, nossa, eu quero ser diretora, mas não quero ser empreendedora. Em 6 meses, eu falo que foi a coisa mais maluca que eu já vivi. Em 6 meses, Deus mudou completamente a minha cabeça. Tirou todas as minhas crenças, todos os meus medos, e parecia uma outra pessoa. Assim, a pessoa que não queria empreender de jeito nenhum, em 6 meses, era outra pessoa. O que Deus falou comigo naquele processo, assim, não está escrito. E então, o que eu falo para vocês é que assim, Deus pode mudar os nossos planos assim do dia para a noite, em questão de meses. Deus muda a nossa realidade. Quem às vezes estava acostumado com uma carreira corporativa, com a segurança, em alguns meses, como o pastor Vivani estava falando, pode mudar tudo. E foi uma coisa sobrenatural. O que aconteceu na minha mente. Eu não imaginava jamais o que eu iria estar fazendo, o que eu estou fazendo hoje. Eu me imaginava realmente numa carreira executiva. Desde muito nova, eu via... O primeiro livro que eu li na minha vida, para vocês terem uma ideia, foi o livro do Aprendiz. Eu tinha acho que uns 10, 11 anos na época e gostava de ver o Aprendiz com meu pai na escola, na TV. E o primeiro livro que eu li foi de uma moça que ela trabalhava numa multinacional e tinha um cargo, e tinha todo um desejo de construir um time grande e tudo mais. E aí eu via, era isso que eu queria. Mas Deus foi lá e mudou completamente. Voltando um pouquinho para a história da Del Veneto,
Aí, há 5 anos atrás, eu já tinha o TCC da faculdade, só que era um fast food especializado em carne suína. E eu pensava assim, como que eu vou fazer um fast food se eu nem conheço desse mercado de alimentação? Eu gostava de cozinhar como hobby. Eu gostava, assim, final de semana, eu sempre gostei de cozinhar, mas eu nunca imaginei isso como uma profissão. E aí eu falei, para eu entender melhor e montar um negócio de comida, eu tenho que me especializar. Então, eu fui lá, fiz cursos de gastronomia no Senac, e trabalhei em restaurante. Aí, quando eu trabalhei no restaurante, foi a principal oportunidade. Era um mercado similar ao que eu queria fazer, e eu vi todas as dores do restaurante, que era o problema de porcionamento, porcionamento das carnes, receber falta de mão de obra. Eu enxerguei as oportunidades. Faltava qualificação de gente lá na ponta, nos restaurantes, e também tinha desperdício, que as pessoas cortavam errado. Então, eu falei, vou resolver esse problema. Vou entregar a carne porcionada, já prática, já pronta, sem mão de obra, sem trabalho. E aí foi com base numa dor que eu vi nos restaurantes, que eu resolvi fundar a Del Vêneto, para não... E aí, Deus mudou as coisas na minha cabeça ao longo desse processo. Eu via que, assim, antes de eu ter um restaurante, eu tinha que fornecer... Eu queria... Para eu alcançar o propósito da Del Vêneto, que era levar os amantes da carne, uma nova experiência de carne suína, se eu tivesse um restaurante, eu ia levar para um lugar. Eu queria proporcionar isso para vários lugares. Então, sendo uma produtora de cortes especiais para restaurantes, que é hoje que a gente atende, eu podia aumentar muito mais a proporção. E foi, então, que aí eu fiz curso na Argentina e nos Estados Unidos de corte de carne. Aprendi como eles faziam a desossa do bovino, do cordeiro. Aprendi que o do cordeiro eu podia adaptar. O cordeiro tinha um tamanho similar ao do leitão. Então, fazer benchmark com mercados similares tem tudo a ver. Eu não trabalhava com cordeiro, mas eu entendi que o tamanho do cordeiro dava para adaptar no leitão. E no Brasil não tinha corte de leitão. Então, eu falava assim, como que a gente vai lidar com um produto tão diferente que o brasileiro ainda não conhecia? E aí, justamente isso... que foi o que me levou, quando eu vou falar um pouco para vocês mais para frente, a parte de a gente pode escolher levar a vida no modo normal ou no modo mais hard. Eu nunca gostei do modo... Podia pegar uma carne bovina, todo brasileiro já conhecia, que é mais comum aqui no Brasil. E o que me atraiu na carne suína foi justamente ela ser pouco explorada no Brasil. Eu via que era uma oportunidade. Não fazia tanto sentido eu querer trabalhar, explorar uma carne que já tinha muitas diversidades. A carne bovina já tem cortes, raças, especificidades, mas a carne suína era pouquíssimo explorada. Aí que eu vi o desafio e aí que me atraiu para montar esse negócio. Então, eu fiz um panorama geral para vocês entenderem. E agora... Peraí, deixa eu só ver se... Ixi, será que está lá? No computador? Querem tentar passar para mim? Pode ser? Foi? Aqui eu quero trazer para vocês algumas das coisas mais importantes na minha jornada como empreendedora. E o primeiro ponto que eu falo é o autoconhecimento. Eu acho que esse é o segredo para a gente permanecer firme nessa carreira, nessa jornada empreendedora e poder crescer. Eu acho que sem a gente se autoconhecer, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Eu acho a base de tudo que eu vou falar para vocês. Daqui a umas 2 semanas, vocês vão receber aqui no Marketplace uma pessoa que vem falar sobre o DISC, que é uma ferramenta de comportamento. Eu falo que isso é a base. O autoconhecimento para o empreendedor é a base para tudo. Se a gente não se conhecer primeiro, a gente não vai saber onde a gente pode melhorar, onde a gente tem que se dedicar mais e onde entender nossas forças, onde a gente já é bom e como a gente pode fazer para potencializar essas forças e, ao mesmo tempo, as nossas fraquezas para poder tratar elas. Porque se a gente não quiser tratar, a gente simplesmente pode deixar de lado, mas elas vão vir e elas vão atropelar você em algum momento. Se você quiser deixar suas fraquezas de lado, não, sou empreendedor, agora eu não preciso mais fazer isso. Se você não tratar alguns pontos de fraquezas suas, elas vêm para te atropelar e eu passei por isso ao longo da minha jornada. Então, assim, um outro ponto interessante que eu queria falar para vocês sobre o autoconhecimento e a autodescoberta foi o processo que eu levei, sendo mulher, jovem, para empreender num ramo extremamente masculino, que é o ramo das carnes. E por muito tempo, hoje eu falo que eu tenho 28 anos, hoje eu assumo a identidade que eu tenho,
Mas, por muito tempo, eu quis me encaixar no estereótipo que as pessoas falavam que tinha que ser um empreendedor de carne suína. Um homem, geralmente com barba, um estereótipo completamente diferente do meu. E por muito tempo eu me escondi atrás disso. E aí veio de um livro dos livros que eu li, veio essa frase: ainda bem que você não vai conseguir ser quem todo mundo quer que você seja, porque você não foi criado para ser quem todo mundo quer que você seja, você foi criado para ser quem você tem que ser. Então, assim, Deus tem um propósito único e especial para cada um. Então, se a gente fica se escondendo atrás do que o mundo, do que o universo, do que as pessoas, do que os estereótipos ficam nos identificando, a gente fica perdendo tempo. E eu perdi muito tempo tentando ser algo que as pessoas falavam que eu tinha que ser. O segundo ponto de buscar o autoconhecimento é uma busca contínua por desenvolvimento. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por estudar, por estar sempre em constante evolução e constante mudança. Por quê? Porque eu sou muito curiosa, então o que é novo me atrai demais. Mas, como empreendedora, a gente precisa estar o tempo todo estudando, e não só estudando de livros. Você tem que encontrar a forma que seja melhor para você. Palestras, YouTube. O YouTube me ajudou demais, mas a gente precisa estar o tempo todo se desenvolvendo. Porque são muitas frentes, são muitas áreas que a gente tem que estar lidando diferente. Assim, constantemente, eu tenho que lidar com... Eu sou sozinha na Del Veneto, eu fundei a Del Veneto sozinha. Então, assim, eu tenho que lidar financeiro, marketing, gestão de pessoas... produção, qualidade, logística, comercial. Então, são muitas frentes o tempo todo. Então, se a gente não está buscando conhecimento o tempo todo, a gente se prende e acaba não indo onde Deus quer levar a gente. E um outro ponto que eu falo: não deixe o barulho das outras vozes atrapalhar você de ouvir a voz do seu pai. Às vezes a gente quer... Eu sou uma pessoa muito aberta e com essa minha sede de autoconhecimento, de ouvir feedbacks, de mentoria, eu vou atrás, eu busco, assim, eu sou 100% aberta. Já até participei uma mentoria aqui no Marketplace há uns 2 anos atrás, de processos, foi muito legal, foi extremamente enriquecedor. Foram pessoas, Berna na época, e outras pessoas me ajudaram muito. Eu gosto muito de ouvir os outros, mas você precisa ter concentrado e, claro, o foco da voz de Deus. Porque se você deixar essas outras, todas as mentorias, tudo, ela te atrapalha e você já não ouve mais a voz do seu pai. Você já não ouve a voz de quem te levou a empreender. Quem me levou a empreender não foram essas pessoas. Quem me fez ter coragem de sair de onde eu estava, da minha zona de conforto, não foram essas pessoas. Foi Deus. Então, quando a gente deixa o barulho dessas vozes nos atrapalhar, eles acabam nos tirando do foco, do objetivo, e fazendo a gente esquecer quem a gente realmente é nele. Aqui, eu queria provocar vocês, assim, saber, que vocês pensassem. Aqui eu deixei algumas frases para vocês refletirem, algumas perguntinhas básicas para depois vocês pensarem com calma. Quais são os seus sonhos? O que vocês têm sonhado nos últimos tempos? Vocês têm sonhos? O que esses sonhos, o que eles geram em você? O que você quer ser? Onde você quer estar? O que você quer conquistar? O que você tem curiosidade em aprender? Quais lugares você gostaria de conhecer? Para e depois dá uma refletida. Acho que a gente não vai ter tempo de vocês ficarem nesse slide muito tempo, se vocês quiserem tirar foto, mas depois para e reflete. Por quê? Porque a gente saber onde a gente está e onde a gente quer chegar é muito importante. E quando a gente se esquece dos nossos sonhos, a gente esquece do que Deus falou com a gente fica andando e só vendo os problemas acontecerem. E isso acontece na vida de todo empreendedor, eu acredito. Todo mundo... Quem não teve um dia, uma semana, ou vários dias dentro de uma semana, com um monte de problemas. E aí, se você se deixa se entranhar dentro dos problemas, esquece o seu sonho, esquece essa visão de onde Deus falou para você, onde você quer chegar, onde você quer estar, você se perde. E aí você começa a se afundar e vai só para baixo. Em vez de olhar para cima, você só fica olhando para baixo. Um problema vai vindo, vem outro, e parece uma bola de neve. E aí, quando você para, e você não reflete como está a sua vida. Então, assim, para parar e a gente também pensar, quais hábitos que vocês têm tido hoje? Suas ações estão te deixando mais perto ou mais longe desse sonho? Vocês estão se deixando entrar nos problemas? Vocês estão se deixando entrar Porque a vida de todos os empreendedores vai ser constantemente resolver problemas. Se a gente achar que a gente vai estar livre dos problemas, acho que a gente não resolve não empreender. Porque não tem como.
Mas você está se deixando entrar os hábitos que você tem tido. O que esses hábitos têm feito? Eles são bons ou maus hábitos? Esses hábitos, eles são saudáveis? São hábitos de prosperidade, de abundância? Ou hábitos de escassez, que te levam só para baixo? Que te levam a querer menos, cada vez menos, e só lamentar? O que você vai fazer para se tornar uma pessoa cada dia melhor? O que você tem feito com o seu tempo livre? O que você tem feito com o seu tempo livre fala muito sobre sobre quem você é e onde você vai estar nos próximos anos. Fazer com o seu tempo livre não é trabalhar só que nem um louco. Eu trabalho muito, mas se a gente não tem um tempo livre e não olha de fora o problema, a gente só fica naquele bolo, a gente só fica no redemoinho e não sai mais desse redemoinho. Então, você investir o seu tempo livre em cursos, em desenvolvimento, em amizades férteis, amizades que vão te levar para algum lugar, em saúde. Quanto exercício físico faz bem? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, sou uma pessoa extremamente agitada, que tem uma dificuldade absurda de ficar parada. E quando eu estou trabalhando demais, e quando eu estou imersa em algum projeto novo, algo que está acontecendo na Del Vêneto, às vezes eu acabo deixando de fazer o exercício físico. E não por uma questão estética o problema, mas o problema, a dificuldade de você, empreendedor, ficar sem fazer um exercício físico ou algo que te distraia, é onde você vai descarregar a adrenalina e a sua energia. Porque você tem que descarregar em algum lugar. E aí você pode descarregar em coisas erradas, coisas ruins, que não vão ser saudáveis para o seu corpo, ou você vai poder usar sua mente para outra coisa, ou você vai se afundar numa depressão, ou você vai para um burnout. Então, assim, usar a nossa energia de tempo livre para atividade física, eu recomendo, porque é uma coisa que, quando a gente deixa entrar num ciclo e não estou falando de fazer atividade física, de ser um maratonista, não estou falando nada disso, eu só estou falando de fazer uma caminhada, uma simples caminhada, de você pegar e ir no parque, você vai estar refletindo, você vai caminhando, você vai pensando nos seus... Quando eu não estou muito inspirada de fazer grandes exercícios, eu faço só a caminhada no parque. Eu vou no Vicente Aranha, fico olhando, caminhando, vendo das árvores, e momento mesmo que seja para agradecer a Deus, para aquietar a cabeça, quanto faz diferença no nosso dia a dia corrido. E como que você acha que você vai realizar os seus sonhos fazendo o que você está fazendo hoje? Vocês acham que fazendo o que vocês têm feito hoje vai levar para onde vocês querem? Clareza. Um ponto muito importante disso é que, assim, a gente não se deixe entrar nesse círculo que eu falei, nesse buraco, que a gente só entre para mais profundo. E a gente saia dessa zona de estou cansado, não tenho tempo, minha cabeça, estou trabalhando demais, Está trabalhando demais, mas quando você está trabalhando demais, você está vendo o problema real? Você está vendo a situação? Não. Você só está lá imergido, você não está enxergando nada, você só está lidando com aquilo lá aquele dia. E, às vezes, fazer uma pausa, parar no seu dia e respirar e falar assim, tá, eu tenho esse problema. Como que eu vou enfrentar isso? Eu vou continuar lidando desesperado, vou continuar vivendo esse problema, ou eu vou parar e vou refletir? Então, assim, ter momentos de pausa, ter momentos de desacelerar. E, olha, quem está falando isso é uma pessoa extremamente acelerada e que tem aprendido isso a duras penas, de quanto é importante você ter esses momentos de olhar para dentro de si, parar e falar assim, o que eu estou fazendo está me levando para onde eu quero chegar? E quem não tem objetivos, quem não tem sonhos claros ainda, não tem como, só está sobrevivendo, e às vezes você está sobrevivendo mesmo sendo empreendedor, porque você está naquela bola, naquele círculo negativo, e não muda a situação. Às vezes você vive reclamando o tempo todo, as pessoas ao seu redor não aguentam mais, ou você convive num ambiente de reclamação, também um ambiente de murmuração, você está um barco à deriva, você só está vivendo. E aí, eu falo de uma coisa que mudou minha vida quando eu aprendi. O que é o lifelong learning? Que é um estudo contínuo. Gente, se a gente resolve empreender, o resto da vida vai ter que estudar. Não tem como vocês acharem que resolver empreender... Estudar, não estou falando de... Se você não gosta de pegar um livro e ler, você vai tentar o tempo inteiro se desenvolvendo, o tempo inteiro buscando algo novo. Porque o mundo está em constante evolução, o mundo está mudando constantemente. Então, tem sempre algo surgindo e sempre algo que você... E tem uma questão, em cada fase da sua empresa, tem um ciclo... Não sei se já ouviram de... A Shark e a Diz tem um termo de... O ciclo de maturidade das empresas. Tem um ciclo. Você começa aqui embaixo, você estabiliza, e se você não evoluir, quando você está nessa maturidade, você cai, só cai para baixo. E aí você acha, nossa, agora cheguei na minha estabilidade. Se você não continuar evoluindo, você só vai cair para baixo. E eu falo que
o life learning contínuo é uma questão, é uma cultura, é uma mentalidade de que você sempre vai ter algo para focar. Ah, Flávia, mas você está estudando o tempo todo tudo? Não, não tem como. Nossa mente é uma só, a gente tem que ter espaços. Mas são fases. Tem uma fase que você vai parar e vai se dedicar mais para processos dentro da empresa, você vai focar em melhoria contínua. Tem épocas que você vai ter que focar em comercial, aprender o funil de vendas, né, com o Vivone nas palestras. Tem épocas que você vai ter que se aprofundar em financeiro. Cada época você vai ter que se aprofundar um pouquinho em alguma área. Nunca você vai ser um especialista em tudo. A nossa vida de empreendedor, a gente não é especialista em nada, mas a gente tem que estar continuamente sabendo para a gente poder. E se a gente não estuda, se a gente não se aprofunda em alguns pontos, esses pontos eles vão vir uma hora e eles te derrubam e te dão uma rasteira em algumas etapas. Você fala assim, por que eu não vi isso antes? Por que eu não foquei? Eu sabia que tinha que dedicar isso. Eu passei por isso ao longo da jornada, nos últimos anos. Com a pandemia, eu tive que focar em aprender marketing digital. Depois eu tive que focar em olhar financeiro, em etapas de focar em processos. No momento atual, eu estou muito focada em processos, melhoria contínua interna, e eu tenho tido apoio, eu busco apoio, porque eu falei para vocês, uma coisa que a gente tem que ter uma rede de apoio que possa nos dar um suporte, e a gente aqui como Marketplace tem esse privilégio de ter o amparo em toda a rede que o Marketplace te pode ajudar, mas tem diversas outras. Eu uso muito o Sebrae, agora eu estou com uma mentoria do Senai, uma mentoria assim, fantástica do Senai, tudo gratuito. E assim, mudando a minha empresa, mudando a cabeça da equipe. O Robinho, que está aqui, eles fizeram um curso no Senai, ele e mais 2 desossadores da equipe. E assim, mudou a cabeça deles. Eles voltaram do Senai assim, com coisas que eu falava para eles há tanto tempo, e às vezes eu não conseguia transmitir. Mas quando eles foram no curso e ouviram do professor aquele monte de ferramentas, de Lean Six Sigma, de um monte de coisa que eu já sabia, mas eu não estava conseguindo transmitir. E aí, quando eles ouviram de outras pessoas, de externo, fez toda a diferença. E eu falo assim, não tem nada melhor do que você contar com suporte e saber que a gente tem pessoas e órgãos para nos amparar. E tem mesmo, gente. Aqui no Brasil, a gente tem muita coisa. Então, se você não está usando, use e abuse desses recursos, porque eles são gratuitos e eles têm grande valia, realmente, para várias empresas. Esse lifelong que eu falo, um estudo continuado, tem um preço. Tem um preço. Toda a dedicação, todo mundo aqui que é empreendedor sabe, tem um preço. A dedicação ela não é de graça. Ela exige esforço, exige horas a menos de dormir, existe horas a menos de dormir de preocupação. Existe. Tempo a menos com as pessoas que a gente ama. Mas é um preço que a gente paga por algo que a gente está construindo. E algo que a gente sabe que vai ter um retorno, que vai trazer alguma mudança diferente para a sua vida. E você pode escolher não pagar esse preço agora e pagar lá na frente, quando vier o problema, ou você também pode escolher nem escolher. Se você quiser, a gente tem livre-arbítrio de não escolher se dedicar, se aprofundar em algumas áreas da nossa empresa que a gente sabe que a gente precisa, mas essas áreas elas vão aparecer, essas dores não tratadas, depois elas vão aparecer e elas vão pulsar muito mais forte se a gente tratar antes da raiz do problema. Aqui eu vou falar um pouco sobre essa área de autoconhecimento. Eu entendi, eu falo que o DISC, as ferramentas comportamentais são muito importantes, e eu falo que elas fazem a diferença para mim e para a minha equipe, entender isso. Para mim, pessoalmente, eu entendi que tinha algumas áreas, pessoalmente, que eu não era boa. Eu sou muito mais comunicadora, sou muito mais influenciadora, e muito menos analítica e processual. Isso, conhecendo meu perfil, você entende isso. Só que quando você entende isso e você só deixa de lado, e você não trata isso um dia vai se tornar, essa ausência vai te trazer um transtorno. E como que foi isso para mim? Eu ter clareza de que eu precisava falar não para algumas pessoas que eu não conseguia dentro da minha equipe, pelo meu lado influente está muito alto. O lado influente é um lado comunicador, que quer agradar, que quer fazer um ambiente mais harmônico possível. E aí, quando você não faz algumas coisas, você não investe tempo em algumas coisas, posterga conversas difíceis, elas vão vir e o custo dela vai ser muito mais alto depois para ser resolvido. Então, assim, deixar para tratar algumas áreas
em você e em você constantemente, tem um preço não pagar essas áreas. Tem um preço a gente não desenvolver e a gente não focar nisso que a gente é bom. Porque depois essas áreas vêm, a conta é bem alta. E eu aprendi uma coisa também, na hora dos feedbacks e na hora de conversar, de dar algum alinhamento para o meu time, que é uma coisa importante de falar para o nosso time. Ninguém investe tempo em quem você acha que não vai dar resultado. E é importante você deixar isso claro para a pessoa da sua equipe. Se eu estou investindo tempo aqui em você, em mostrar onde você tem que estar melhor, é porque eu acredito em você. E porque eu acredito em você, eu estou dedicando tempo e eu quero que você cresça e evolua aqui comigo. Porque se eu não acreditasse em você, eu não estaria pontuando isso que você tem que melhorar. Se eu achasse só que você não, que essa qualidade, esse seu defeito, a sua área de melhoria, ele não vai ter como ser solucionado, ou se eu não acreditasse que você tem um futuro com a gente, eu não ia dedicar esse tempo. Então, mostrar isso para a sua equipe quando você vai dar um feedback, eu achei também uma sacada muito importante que eu tive ao longo desse processo. Reclamar é o investimento que traz, é o único investimento que você faz que traz zero retorno, nunca vai trazer retorno. Então, elimina a reclamação da sua vida e foca sempre na solução. Eu falo que o momento que você consegue colocar isso mais em prática, isso é um processo, tá, gente? Eu tô nesse processo como cultura, como mudança de cultura com a minha equipe. Tirar a reclamação, tirar a murmuração e falar assim, onde a gente vai focar na solução? Porque se a gente não focar na solução e ficar pensando no problema, reclamando, a gente só está gastando tempo. É um investimento de tempo que não traz retorno nenhum. Só traz murmuração, não traz retorno nenhum. Então, foca sempre na solução. Tá, mas esse é o problema. E aí, o que a gente vai fazer diferente? Onde que está a raiz desse problema? O que a gente vai fazer para ele não acontecer de novo? Então, isso é uma cultura que eu tenho vivido, tentado implementar com a minha equipe e que, assim, quando a gente coloca isso em prática, os resultados são diferentes. Estou dando esse... aqui tem 2 pontos que eu acho também bem interessantes ao longo da minha jornada. Primeiro, humildade intelectual. O que eu falo isso? Esteja sempre disposto a ouvir e aprender com as pessoas que estão ao seu redor. E pessoas, principalmente, que pensam diferente de você. Não é porque aquela pessoa pensa diferente de você que você não vai dar ouvidos. Aquela pessoa que pensa diferente ou que está falando algo que você acha absurdo, ouve e depois reflete na sua casa. Porque as pessoas que falam as verdades para a gente são as pessoas que mais amam a gente. As pessoas que falam o que a gente precisa ouvir, que a gente quer ouvir, elas só estão massageando o nosso ego. E a gente não precisa de ego massageado, a gente precisa crescer. Ninguém está aqui como empreendedor para ter ego massageado. Então, assim, valorize quem fala a verdade para vocês. Valorize quem está do lado de vocês e quer que vocês se desenvolverem. E não importa, e humildade intelectual que eu falo, não importa de onde aquela pessoa veio, de qual área que aquela pessoa veio. Empresários de áreas totalmente diferentes da sua vão te dar conselhos que vão ser super valiosos. Então, não pensa, ele trabalha com pneu, ele trabalha com saneamento básico. Eu tenho amigos que trabalham em áreas como essa, e que parece completamente diferente, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque todo mundo passa a mesma dor. Os negócios são diferentes, mas as dores dos empresários são todas iguais. Então, ouvir eles, às vezes, uma sacada que esse seu amigo vai te dar, vai mudar o jogo. E amor pelo que você faz, assim. Eu tenho o privilégio de trabalhar com o que eu amo. Não tenho como falar. Eu sou muito grata a Deus porque eu trabalho com uma coisa que, assim, é meu hobby também. Eu trabalho com comida. Então, assim, para mim, facilita muito isso. Por quê? Porque minhas horas de lazer, eu estou gostando de ver vídeo de comida. Então, estou me atualizando. Estou vendo Netflix de comida, estou vendo YouTube, estou vendo Instagram. Então, assim, me ajuda. Se você tem como trabalhar com algo que você ame, facilita muito a jornada. Mas, se você não tem como trabalhar com algo que você ame, pelo menos trabalhe em algo que você acredita. Porque se a gente não trabalha em algo que a gente acredita, que a gente fala assim, eu usaria isso, ou eu indicaria de verdade, e seja sincero consigo mesmo. Se você não trabalha com algo que você acredita, vender algo que você não acredita de verdade, e que se não seria um valor para você, que não tem dentro dos seus valores pessoais, é muito difícil. E isso faz o processo ser muito mais cansativo. Se já é cansativo a gente trabalhando com o que a gente ama, imagina se a gente trabalhar com algo que não faz o sentido. E um último ponto também, círculo social. Vocês já devem ter ouvido falar que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? E não tem nada mais verdadeiro do que isso, gente. Não tem nada mais verdadeiro do que isso. Isso tanto na sua equipe,
você tem que buscar. Eu falo isso e as pessoas, tem gente que ri, né? Até minha mãe, ela fala que essa frase, tenha pessoas melhores que você na sua equipe. O que você está querendo dizer com tenha pessoas melhores que você na sua equipe, Flávia? Tenha pessoas que, no que elas vão fazer, elas são melhores que você, porque você não vai ser bom em tudo. Não tem como. Então, essa frase, grava ela na sua cabeça, se você nunca tinha ouvido ela, porque ela faz toda a diferença. Tenha pessoas melhores que você. Se você vai contratar alguém, se você vai contratar alguém para ser uma área comercial, às vezes você não vai ter meios financeiros para ser o melhor, mas impulsione ele para ser o melhor naquilo. Se você vai contratar alguém para a produção, impulsione ele a ser o melhor naquilo. E ele vai ter que saber mais do que você em alguns aspectos naquilo, porque ele é especialista. Você não é especialista naquilo que ele está fazendo. Você tem que saber gerenciar. Então, buscar gente que é especialista, que sabe muito daquela área, faz todo o sucesso. E tenha pessoas melhores que você também na sua vida, no seu ciclo social, no seu ciclo de amigos. Eu fiz recentemente 2 cursos. Aqui em São José, um chama MBM, de empreendedores, e que foi extremamente válido, foi 1 ano e meio, quase 2 anos de curso, e mudou a minha mente, conviver com empreendedores constantemente, como a gente tinha aqui no Marketplace, mas lá tinha um ambiente muito íntimo. E mudou muito a minha cabeça de estar do lado de gente. E eu falo que nos últimos 2 anos, dos desafios que eu passei na Del Vento, eu só persisti por 2 coisas. Eu passei muito desafio ao longo dos 2 anos para conseguir levar a Del Vento para o patamar que a gente está hoje. Por 2 questões. Primeiro, por Deus, porque ele me levantava e me fazia ressurgir das cinzas. E segundo, porque eu tinha amigos que estavam fazendo coisas muito mais difíceis do que eu falava assim, Flávia, vamos aí, levanta, que você aguenta. Não fica aí sentada, não. Nesse lugar você não vai crescer. Nesse lugar, você permanecer aí, você não nasceu para isso. Você tem mais potencial do que isso. Então, ter amigos, ter um ciclo social que faça sentido, eles acabam se aproximando por afinidade, porque a gente fala a mesma língua, é mais gostoso, as dores passam. Em São Paulo, eu comecei a fazer parte, faz uns 3 meses, do G4 Scale, que é um do G4 Educação, não sei se algum de vocês acompanham nas redes sociais, e é o Scale, é um de escalar, e é um programa que eles têm. Quando eu fui no primeiro board, que é o primeiro encontro, eu saí de lá e falei assim, meu Deus do céu, o que eu ainda tenho que fazer na minha vida? Porque, assim, eu achava que eu era nova e fazia muita coisa à frente. Quando eu saí de lá, gente, eu saí assim, quanto de coisa eu preciso melhorar e evoluir. Gente muito nova, tinha gente de 40, 50 anos com empresas gigantes, mas tinha gente de 22, 23 anos, assim, dando um banho. E aí você fala assim, não, Flávia, vamos movimentar, porque assim, não dá. Tem muita coisa para você fazer, tem muito espaço para a gente conquistar, tem muito porco para vender. Então, assim, estar próximo dessas pessoas que te levam para um nível diferente faz diferença na vida. E a gente acaba repelindo as pessoas que não têm a ver com a gente. Isso é uma coisa que, com o passar, quando você vai evoluindo, você vai repelindo pessoas que não têm aquela mentalidade que você tinha. Ou você vai se deixar puxar por elas, pelo negativismo, por um pensamento diferente, ou você vai ser o propulsor. Você vai impulsionar elas para um ambiente melhor, para falar que elas podem mais, para elas acreditarem nelas, para elas se desenvolverem. Então, assim, vai depender do que você quer. Se você quer se deixar levar pela manada, ou se você quer estar à frente, puxando a manada. Mas, olha, eu falo, tá no meio de gente que é muito melhor do que você, é muito mais fácil, porque eles te puxam de um jeito que faz toda a diferença. E uma outra coisa que eu falo também que é muito importante, que eu vou falar um pouco sobre a visão da Del Vento, um pouquinho do que o nível de reclamação das pessoas que você convive. Se as pessoas ao seu redor têm reclamado demais, seja na empresa, seja você o que vai mudar isso. Se é na sua casa, seja você o que vai mudar esse ambiente. Não importa, Flávia, mas eles reclamam. Tudo bem, seja você o que vai falar para eles não reclamarem. Porque o ambiente de reclamação só leva a gente para mais profundo, para mais para baixo. Aqui, eu coloquei um pouquinho também para vocês entenderem um pouco da Del Vento, a nossa visão. Porque eu acredito que não tem como a gente chegar onde Deus quer que a gente coloque se a gente não tiver claro a nossa visão de o que a gente quer. E a visão da Del Vento é impactar a forma de consumo de carne suína no Brasil, hoje a gente só está no estado de São Paulo, através de produtos mais naturais e diferenciados, para os amantes da carne. A gente é focada no mercado de pessoas que amam a carne, não adianta eu falar que eu vou tentar para todos, porque eu não vou vender para os vegetarianos, então eu vou vender para quem ama a carne.
e transformar a vida das pessoas que fazem parte de todo o processo. Para mim, essa é a visão da Del Veneto, e transformar a vida das pessoas pode ser em vários aspectos. Pode ser educacional, financeiro, espiritual, e para mim são esses 3 principais pilares. Financeiro, as pessoas acreditarem que elas podem trocar de carros, que elas podem se desenvolver. Educacional, de impulsionar elas e os filhos, as próximas gerações, a estudar, a buscar conhecimento, e espiritual, porque eu acredito que se a gente está, como empresários, a gente tem o papel de estar levando onde a gente está o amor de Jesus, as pessoas conhecerem Jesus, a gente tem o caminho, a gente está mais aberto para a gente apresentar Jesus para as pessoas que estão com a gente. Então, façam célula na hora do almoço, busquem, de alguma forma, levar um pouco da palavra. E mais até do que só falar célula, é o exemplo, né? Se as pessoas verem em você alguns valores que Jesus prega, que Jesus vivia, mas verem ações suas. Teve um colaborador que saiu da Del Veneto e ele voltou, porque um tempo depois, e ele voltou, depois da pandemia, ele falou assim, eu voltei porque a Flávia sempre falava para mim que a Del Veneto era para abençoar vidas. E eu vi que na pandemia ela não demitiu ninguém por uma questão de não ter vendas. Eu segurei, a gente acumulou banco de horas e nem nada, porque ela falava que era para abençoar vidas, e eu vi isso de fato. Segurei, financeiramente foi complicado, mas porque o propósito era abençoar vidas, e se tinha um jeito, se não foi a gente já demitiu pessoas, né, ao longo da jornada, mas nunca foi por ausência só de caixa, foi por problemas comportamentais. Eu estava até falando com o Vivone isso, que é muito difícil a gente desenvolver as pessoas em algumas habilidades comportamentais. Habilidades técnicas a gente consegue trabalhar, mas as habilidades comportamentais, algumas delas, para mim, elas são indiscutíveis. Então, é viver isso, é viver esse processo, é viver isso e ver as pessoas ao seu redor acreditando ou falando isso, é o caminho. E o nosso propósito como Del Veneto é proporcionar momentos de paixão ao comer através de produtos diferenciados de carne suína e levar para a mesa, através da mesa, felicidade através dos nossos produtos. E a mesa, para mim, ela é muito significativa. Então, a mesa é reunir, é família, tudo que eu vivo e que eu acredito em casa. E os valores da Del Veneto, eles são os valores que eu vivo, os valores que, para mim, fazem sentido, pessoalmente. Quando a gente definiu a Carta de Valores, que foi um evento que a gente fez, e que a gente também precisa continuamente estar remodelando e apresentando de novo para os colaboradores, porque entra gente nova, sai gente nova. Então, uma coisa que a gente tem continuamente, eu até preciso marcar para fazer novamente com a minha equipe, é um evento. Você leva eles, você apresenta, você faz um momento fora do ambiente de trabalho e apresenta para eles um pouco disso que a gente tem vivido. E aí, aqui está um pouquinho dos nossos valores: integridade, gratidão, paixão e compromisso pelo cliente, autorresponsabilidade, energia e autodesenvolvimento. Autorresponsabilidade, para quem não sabe, ter uma responsabilidade que não depende só do outro, do seu líder falar que você tem que fazer. Você próprio tentar desenvolver. Não é simples desenvolver isso com a equipe, mas é um trabalho contínuo. A gente tem que colocar como objetivo, como valor, para a gente saber e ter o caminho de buscar e ir atrás. 2 pontos que me perguntam muito, Flávia, mas as pessoas falam muito da minha área de marketing, que eu sou muito expressiva, e a gente ficou mais conhecido nos últimos meses porque a gente saiu no Globo Rural. E aí deu um boom muito grande. E as pessoas perguntam, o que é fazer marketing? O que é expor? É você mostrar o que você faz, só que demanda tempo, gente. As pessoas, elas olham as minhas redes sociais e falam assim, nossa, a vida da Flávia é perfeita, ela só come comida boa e está em restaurante bom, porque são os meus clientes, é meu ambiente, é um dos meus ambientes de trabalho. Sim, eu estou sempre mostrando onde eu como, onde eu vou. Às vezes, eu mostro vários pratos, não como tudo, não consigo comer tudo, mas eu estou mostrando um estilo de vida, eu estou mostrando o que eu busco e o que meus clientes querem ver, que é onde eu estou, onde eu tento frequentar. Mas, o que você tem para apresentar para o seu mercado, para o seu cliente? O que seu cliente qual que é o estilo de vida que está por trás do seu cliente? O que ele busca?
ele é uma agência de viagem e ele busca viajar, então você não vai mostrar só a sua viagem, você vai mostrar o estilo de vida dele, tudo que ele gosta, tudo que ele faz, os cursos que eu faço o tempo todo, ou os livros que eu estou lendo, eu estou sempre postando, eu estou sempre mostrando o que eu estou fazendo, porque isso engloba o estilo de vida, engloba o que eu quero mostrar para esse meu público, ele tem que sentir uma sinergia, uma afinidade comigo. Nossa, ela vai nos mesmos lugares, ou ela busca as mesmas coisas. Ela está se desenvolvendo, ela está estudando o tempo todo, ela está buscando se desenvolver. Então, assim, isso é fundamental, você mostrar, porque você pode fazer muitas dessas coisas e não mostrar. E gasta tempo, tá, gente? Não é fácil, dá trabalho, não é simples fazer isso, mostrar para as pessoas, mas é um investimento de tempo que você gasta em algo que você sabe que vai trazer um retorno. E inovação constante, um ponto que as pessoas também sempre me perguntam e sempre comentam, como você consegue criar tantos produtos? A gente tem mais de 60 tipos de cortes e tudo. A inovação constante, ela parte tanto interna da empresa quanto externa. A última questão que a gente criou de inovação constante, a gente tinha os kits de Natal. A gente sempre, no final do ano, perto de novembro agora, a gente tem uma venda muito grande para pessoas físicas. Nosso negócio ele é focado em restaurantes, CNPJ. Mas, no final do ano, agora a partir de novembro, a gente vende muito para pessoas físicas, kits para casa. Nos últimos anos, a gente implementou fazer esses kits também para empresas, para presentear, para empresas de vocês. Por exemplo, dar de presente para um colaborador, um kit mais econômico, um kit para um parceiro, para um fornecedor, para um cliente especial, ou para uma rede de clientes, kits diferenciados. E, ao longo disso, também, eu falei assim, mas só no final do ano? A gente ficava preso com essa receita só no final do ano. Então, eu implementei e falei assim, não, a gente tem que dar como dar kits, vender possibilidade de kits ao longo do ano inteiro. Por quê? Porque as pessoas estão sempre fazendo evento, estão sempre tentando apresentar para o cliente algo diferente. Então, você presentear ao longo do ano seu cliente, o seu fornecedor, os seus fornecedores internos, seus colaboradores, vai fazer um evento especial. No final, você dá um kit de cortes especiais para a pessoa. É uma coisa que a pessoa não está esperando e surpreende. Então, assim, foi uma sacada que a gente teve e que hoje tem começado a gerar bons frutos. Então, assim, é sempre pensar fora da caixa. Eu só vou aceitar a venda dos kits no final do ano? Não. Eu tenho que pensar em como implementar isso ao longo do ano inteiro. E o que eu falei bem no começo. Como que você quer jogar o jogo da sua vida? Eu brinco com isso. A gente pode escolher jogar o jogo da vida no nível normal, como ter uma vida comum, trabalhar às 8 horas, viver tranquilo. Tem gente que gosta e está tudo bem. A gente tem que saber identificar isso internamente. Ou você pode escolher querer jogar o jogo da vida no nível mais hard, no nível empreendedor. Se você é empreendedor, você gosta, geralmente, de jogar o nível mais hard. Mas saiba que esse nível da vida de jogo mais hard, ele tem um peso. E eu acho que é muito importante, eu demorei muito para entender que a gente tem que abrir mão de alguns sonhos, desejos nossos no curto e médio prazo em prol da empresa. Assim, não dá para você querer conquistar todos os sonhos da empresa e os seus sonhos pessoais ao mesmo tempo. Alguns sonhos pessoais vão ficar de lado, vão ficar no segundo momento, porque não tem recurso para tudo, não tem recurso financeiro, não tem recurso tempo. A gente é um só. Então, assim, eu falo assim, a gente é um só. As pessoas que falam para mim que tem telefone comercial e telefone pessoal, eu falo, eu não consigo entender, porque eu sou um ser único. Então, assim, a Flávia, ela tem a vida pessoal e é profissional, mas eu não consigo separar a Flávia pessoal e a Flávia profissional. A gente tem que conciliar o tempo, mas, assim, separar, a gente é um ser só. Então, assim, quando a gente está no nosso ambiente profissional, a gente também tem um lado pessoal. E o lado espiritual, que é um lado que já me contestaram muito também na empresa, a gente não pode falar o nome de Jesus, a gente não pode falar da nossa fé. Na minha empresa, não existe isso. Na minha empresa, eu falo de quanto eu acredito em Jesus, o quanto ele é a base, o quanto ele é tudo para mim. Então, para mim, não existe isso. Mas, assim, aí vai muito de pessoa para pessoa e de vertente para vertente. Uma coisa que eu também demorei um pouco para aprender, mas que faz muito sentido, a gente nunca vai se sentir 100% pronto. Se você esperar se sentir 100% pronto para dar o próximo passo, se você esperar se sentir 100% pronto para poder seguir em frente, para você mudar o jogo, para você ir para a nova expansão, para ir para o novo passo, você nunca vai.
Não tem como. A gente nunca vai estar 100% pronto. Só que a gente precisa de uma frase que eu até tatuei no meu braço, que é Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não tenha medo e não desanime, porque o teu Deus vai estar sempre contigo. O quanto você não lembrar isso, que a sua força, a sua coragem vem dele, se você não desanimar, para você não desanimar, que ele está sempre contigo, é o único meio de você conseguir olhar aquela visão, e aquela visão às vezes está longe. Aquela visão de pegar o Brasil inteiro está longe ainda, que eu sei o tanto de desafio que eu vou ter para chegar no Brasil inteiro. Mas eu vejo que Deus já declarou isso sobre a minha vida. Então, assim, eu tenho que dar os meus passos de fé. A gente está começando a construir uma fábrica agora, uma fábrica própria. É um projeto super diferente. Eu não entendo de construção, não tenho todos os recursos ainda para contratar uma construtora e falar assim, toca aí para mim. Estou aprendendo até de construção agora, o básico, para poder negociar todas as etapas, sim. Porque se eu quero dar esse passo e não tenho todos os recursos, eu tenho que aprender em alguns aspectos como conduzir e como acompanhar as pessoas que vão fazer essa obra. Só que eu tenho muito claro onde Deus quer me levar. Eu tenho muito claro a visão de onde Deus quer colocar Del Vento. E eu tenho muito claro o porquê que Deus quer colocar isso. Eu tenho muito claro que não é para o meu próprio proveito. É para levar o nome dele. É para glorificar o nome dele. É para levar o nome dele. Então, assim, se eu não lembrar disso nos momentos que eu tiver, é isso que me faz manter e me dá coragem e ousadia. Aqui. O sucesso, ele parece ser em grande parte uma questão de continuar o que os outros abandonaram. Quero que vocês reflitam nisso. Porque muitas pessoas, elas desistem quando elas estão quase lá. Elas permaneceram por 4, 6, 8, 10 anos e estavam quase lá para dar uma virada na empresa, aquela chave que faltava. E elas abandonam bem naquele momento. Estava prestes. Então, assim, sucesso é permanecer, sucesso é resistir. Porque dias difíceis, meses difíceis, vão sempre ter. O que o mundo mostra, o que a gente mostra na rede social, o que a gente mostra para o nosso cliente, às vezes não é o que a gente está vivendo no dia a dia. E está tudo bem. O que a gente está vivendo no dia a dia são as dores, são os boletos, são as DARFs para pagar. Todo mundo sabe quanto é desafiador lidar com N fatores internos dentro de uma empresa. Mas permanecer nele, permanecer na palavra dele, permanecer... E tem uma coisa, quando eu penso em desistir, só tem um lugar que eu consigo não desistir. É quando eu busco recarregar minha bateria no lugar certo. Só tem uma fonte, que é a fonte inesgotável para a gente recarregar essa bateria. Então, assim, quando eu recarrego minha bateria em Deus, na palavra dele, ele me renova. Aí ele me lembra do sonho, ele me lembra da visão, ele me lembra de onde ele quer me colocar, ele me lembra a promessa que ele fez para a minha vida, e para a vida da Del Vento, para os planos que ele tem. Então, assim, quando a gente busca no lugar certo, a resposta vem. Ah, mas Deus não está falando, Flávia. Não, mas Deus vai falar. E ele vai dar os recursos, ele que vai fazer. Eu estou construindo a fábrica, não tenho todos os recursos em todos os aspectos para construir a fábrica, mas eu sei que ele fez a promessa, eu sei que ele vai cumprir. Então, assim, quando a gente tem clareza e certeza disso, e a gente busca recarregar a fonte na bateria certa, e não em várias baterias paralelas que tem, porque tem baterias paralelas, mas quando a gente busca na bateria certa, a certeza que ele vai nos ouvir, que ele vai nos dar uma resposta, ela é a única certeza que a gente pode ter. E aqui, uma frase também que eu acredito muito, que é do Walt Disney. O que quer que você faça, faça bem feito. Faça tão bem feito que quando as pessoas te virem fazendo, elas queiram voltar e ver você fazendo de novo. E queiram trazer os outros para mostrar o quão bem você faz aquilo que faz. Então, assim, gente, busque excelência, como o nosso pastor Calito fala. Boa mordomia. Faça como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Assim, essa, para mim, essa frase do pastor Calito é uma das principais da Del Vento, que me proporcionam e que me fazem não desistir e fazem constantemente eu dar sempre o meu melhor.